Hoje eu quero compartilhar algo que eu acho de fundamental importância para a sua vida e para a minha. E eu queria ler um texto que está lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que a palavra do Senhor diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Fala assim: eu já sou abençoado. Nós precisamos entender isso. Você não vai ser, você já é. Não é que você vai ser um dia, o dia que você melhorar, o dia que você se tornar um crente melhor, aí sim você vai ser abençoado. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor, Ele nos tem abençoado. Você tem sido abençoado. E aí o texto continua: abençoado com toda sorte de bênçãos, espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo algo tão precioso, que você já é abençoado, com todo tipo de bênção espiritual. E essas bênçãos, essa é a questão que muitas vezes nós não temos entendimento, porque às vezes você pode falar: pastor, eu estou sendo abençoado, mas eu não vi a bênção se manifestar na minha vida. Então, se eu sou abençoado em todas as sortes de bênçãos, o meu casamento é uma bênção, mas quando eu olho para ele, eu não percebo essa bênção. Quando eu olho para as minhas finanças, ainda eu não estou percebendo essas bênçãos. Quando eu olho para a minha saúde, parece que eu não estou percebendo essas bênçãos. Por quê? Porque Paulo fala que essa bênção está onde? Nas regiões celestes. Então, algo que nós precisamos entender é que essas bênçãos, ela já é sua, mas ela ainda não se materializou. E aí entra um fator importante que eu quero falar para você hoje. Eu e você, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, que vamos orar até ver o milagre se manifestar, que vamos orar até ver a bênção de Deus se manifestar nas nossas vidas, porque esse é o estilo de vida do crente vencedor. O crente vencedor é aquele que ora, é aquele que tem uma vida de oração. E esse é o problema: muitas vezes nós não temos uma vida de oração. Muitas vezes nós fazemos orações religiosas. Você acorda de manhã, toma o seu café e fala: oh, Deus abençoe o meu dia. Não estou falando que isso não é válido, não estou falando que isso não funciona, mas uma vida de oração é muito mais do que isso. Do que você chegar na sua casa antes de dormir, você agradece a Deus pelo seu dia. É muito mais do que isso. Na verdade, orar é você tocar os céus, é você trazer à existência aquilo que ainda não se manifestou na sua vida. É você trazer à realidade aquilo que já é realidade no mundo espiritual, mas ainda não se manifestou no mundo natural. E a vontade de Deus é que você possa desfrutar dessas bênçãos. A vontade de Deus é que você possa desfrutar desse favor. E a palavra do Senhor fala que nós já somos abençoados, os filhos de Deus já são abençoados, mas abençoados com bênçãos espirituais. E é por isso que eu preciso orar. Por quê, pastor? Porque não se iluda. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tudo que Deus vai fazer na sua vida é por meio da oração. Tudo que Deus vai fazer na sua casa, no seu casamento, é por meio da oração. E às vezes você pode questionar: pastor, mas nós estamos na graça, e se eu estou na graça, eu recebo tudo por meio de Cristo, por que eu tenho que orar? Porque essa é a graça te dá a oportunidade de você pedir e a sua oração ser ouvida. A graça te dá a oportunidade de você clamar e o seu clamor ser ouvido, não ser ignorado, porque você tem clareza em quem você está, que você já foi completamente perdoado, que você já foi completamente justificado, e essa justificação não é por obras, é pela fé. E aí, quando eu creio nisso, a Bíblia fala que nós temos livre acesso ao trono da graça. Você pode orar com confiança, tendo a certeza que o seu Pai te ouve, tendo a certeza que você não vai ser abençoado, não é porque você é perfeito, mas é porque em Cristo você é perfeito. Não é porque você não erra, mas é porque todos os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Quantos creem nisso? Diga amém. Nós precisamos crer nessa verdade. Mas esse é o problema. Nós muitas vezes somos displicentes com a oração. Nós não levamos a sério a oração. Entenda algo: a oração traz a manifestação da bênção.
A oração traz a manifestação da bênção. Então, a bênção já é realidade no mundo espiritual. Mas ela precisa se tornar uma realidade no meu dia a dia. Ela precisa se tornar uma realidade no meu casamento. Ela precisa se tornar uma realidade na minha vida também. Então, embora eu já sou abençoado, embora na cruz eu já me tornei mais do que vencedor, eu preciso desfrutar dessa vitória no meu dia a dia. E é por isso que nós oramos. É por isso que nós oramos. Sabe, às vezes nós achamos que quando Cristo derramou o seu sangue na cruz, por mim, por você, nós achamos que Cristo morreu apenas para nos livrar do inferno, ainda que essa é a maior bênção que o homem pode receber. É o livramento da condenação eterna. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas nós precisamos saber que Deus tem mais para você. Nós precisamos entender que, ainda que nós já somos livres do inferno, que a nossa eternidade já está garantida com Cristo, porque nós estamos nele, Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para nós, Ele não morreu só para nos salvar, mas lá naquela cruz também Ele levou todas as nossas dores, Ele levou todos os nossos sofrimentos, Ele levou todas as nossas tribulações, Ele levou toda a nossa miséria. Para quê? Para que nós possamos desfrutar de uma vida abundante. Eu não sei quanto a você, eu quero viver uma vida abundante, mas uma vida abundante passa pela oração. Uma vida abundante passa por você orar até que o milagre se manifeste. Passa por você clamar até que a presença de Deus seja liberada. Então, nós precisamos crer nisso. Que Jesus foi alguém que reinou em vida. Jesus foi alguém que viveu uma vida reinando na terra. Você também, eu também. Nós como igreja fomos chamados para reinar na terra. Você pode reinar na terra. Isso é para nós. Por quê, pastor? Como que eu já posso reinar na terra? Porque você já é abençoado. Você crê que você é abençoado? Presta atenção, nós vivemos uma geração ainda que é levada para todo lado de vento de doutrina. E o problema é que ainda tem muito crente que acha que ele vai ser abençoado o dia que ele fizer alguma coisa. O dia que ele se comportar melhor. E tem muito crente que corre atrás da bênção. Então, se tem um pastor ungido, ele vai para lá porque ele vai ser abençoado, porque ele acha que a bênção está lá. Mas presta atenção, a bênção não está lá, a bênção está em você. Foi isso que Jesus falou para Abraão: sê tu uma bênção. Você é a bênção. Presta atenção, você não vai chegar no lugar abençoado, não. Quando você chegar, a bênção chegou. Quando você pisar, a bênção pisou, porque você é uma bênção. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: você é abençoado. Às vezes você não pode saber, às vezes você não pode ainda estar desfrutando disso, mas essa é a sua realidade. Agora, sabe o que é poderoso? Porque abençoado significa feliz. Feliz. Abençoado significa aquele que é feliz. E no original é uma palavra que é eulógeno, que também é composto por duas palavras. Abençoado é composto por uma parte que significa o logos. Logos é a palavra escrita. Como assim, pastor? Então, quando Deus fala que você é abençoado, Ele afirma, escrevendo na sua palavra: você é abençoado. Deus já disse, Deus já falou que você é uma bênção. Então, quando na verdade Deus está pronunciando aqui, você é uma bênção, é o próprio Deus que declara. Deus declarou que você é abençoado. Pastor, mas eu não estou vendo isso na minha realidade. Eu não estou experimentando disso no meu dia a dia. Então presta atenção, seja a palavra de Deus verdadeira e toda a experiência de vida que você está vivendo mentirosa. Seja a palavra de Deus fiel e toda a experiência de vida minha seja mentirosa. Porque a verdade é o que Deus diz, a verdade não é o que eu estou vendo e nem o que eu estou vivendo, a verdade é o que sai da boca de Deus. E Deus já declarou: você é abençoado, seu casamento é abençoado, seus negócios são abençoados, seus filhos são abençoados, sua família é abençoada, porque Deus já declarou. Quantos creem nisso, diga amém. Nós precisamos crer nisso, porque essa é a vontade de Deus. Sabe o que eu acho poderoso? Tem um texto que nós lemos e às vezes não prestamos atenção.
Lá em João capítulo 4, projeta para mim, por favor. João 4,14. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Você sabe, Jesus está conversando com a mulher samaritana, e ela foi para pegar água, e Jesus estava querendo dar água para ela, e aí Jesus vira e fala: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá o quê? Sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Sabe o que eu acho poderoso? Jesus está falando aqui, quem que pode beber dessa água? Não é uma pessoa importante, não é uma pessoa que é diferente, não é uma pessoa que tem comportamentos adequados. Não, Jesus fala, aquele que quiser, aquele que beber. Aquele que beber. O Senhor, Ele não está se referindo aqui a alguém especial, porque esse é o nosso problema. Nós achamos que Deus só vai abençoar pessoas especiais, pessoas que têm comportamentos corretíssimos, pessoas que não falham, pessoas que nunca deixaram de devolver o dízimo, que nunca deixaram de dar uma oferta. Esses sim são abençoados. Agora esse é o contexto às vezes que nós acreditamos, que Deus só abençoa pessoas especiais. Mas Jesus fala o seguinte: não é para ninguém especial, é aquele que quiser, é aquele que beber, está disponível. Então vem e beba, e se você beber, você vai ser saciado, você vai ter uma satisfação, você vai ser abençoado, abençoado. Então nós precisamos realmente viver uma vida coerente com a palavra de Deus. A salvação não é apenas no dia que você recebe Jesus. Presta atenção no que eu vou te dizer. A salvação, ela afeta todas as áreas da sua vida. A salvação, ela não apenas te livra do inferno, mas ela abençoa os seus dias sobre a terra. Essa é a verdadeira salvação. Pastor, mas eu não estou vivendo isso. Então a salvação de Deus, ela não está afetando todas as áreas. Precisa afetar. Eu preciso crescer nisso. A salvação de Deus precisa tocar todas as áreas da minha vida. A salvação de Deus, ela é uma salvação que ela apagou o meu passado. Os meus pecados foram perdoados, mas é uma salvação também que me dá vitória no meu dia a dia, me dá vitória no presente. Mas não só isso, ela garante o meu futuro. Você crê que o seu futuro está garantido? Que a sua eternidade já está garantida com Cristo? Nós cremos nisso, irmãos. Nós somos muito criticados porque nós cremos nisso, mas eu creio fielmente, plenamente. Uma vez que eu criei em Cristo, eu fui salvo. E a salvação é um dom dele, não é um mérito meu. Então a verdadeira salvação, ela vai tocar o seu passado, o seu presente e o seu futuro. E essa é a questão que nós precisamos viver. A salvação de Deus está tocando o meu presente, está tocando no meu casamento, está tocando no meu relacionamento com os meus filhos, está tocando nos meus negócios, no meu relacionamento com os meus funcionários, no meu relacionamento com o meu patrão, no meu relacionamento que eu convivo todos os dias com meus amigos, porque essa é a verdadeira salvação de Deus. E eu preciso aprender a orar de acordo com a palavra de Deus. Eu preciso orar para que essa salvação se manifeste. Como assim, pastor? Para que essas bênçãos sejam liberadas, para que aquilo que já é uma realidade no mundo do Espírito, seja uma realidade no seu dia a dia. Quantos querem isso para a sua vida? Diga amém. Hoje eu quero compartilhar com você 3 aspectos que nós precisamos aprender a respeito de oração. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque nós vamos começar um movimento de oração. Nós vamos orar 21 dias aqui, todos os dias. O meu desafio é que você ore pelo menos 1 hora por dia. 1 hora por dia. Ah, pastor, é muito. Não, não é não. Depois você olha no histórico do seu celular, quanto tempo você gasta no Instagram. Você vai ver que você ora pouco. E eu vou, sem medo de errar, o maior tempo que você gasta é no Instagram. Você mais olha o Instagram do que você trabalha. Pode confirmar depois. Porque essa é a nossa realidade hoje. Então, e eu não estou falando que o Instagram é do diabo, não. O mundo jaz no maligno. O mérito não é esse, mas o mérito é o seguinte: eu preciso ser alguém que ore, eu preciso ser alguém que clama, porque o Senhor, Ele deseja me abençoar, o Senhor já decidiu me abençoar. E é tão interessante que nós podemos perceber uma parábola que Jesus contou, e aqui Jesus fala da importância do clamor, Jesus fala da importância da oração.
de uma mulher que alcançou vitória porque teve um pedido constante diante de alguém. Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Que o Senhor me dê graça, que o tempo pare, para eu terminar o esboço. A palavra do Senhor diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então presta atenção, porque Jesus está falando o seguinte: Jesus ele conta uma parábola sobre o dever de orar quando? Sempre. Sempre. Você precisa ter uma vida de oração. Não são orações ocasionais. Não são orações que você agradece a Deus. Ah, pastor, eu oro todo dia. Quando? Na hora do almoço. É importante, sim, claro. Mas nós precisamos ter uma vida de oração. Uma história com Deus. Olha, irmãos, com muito amor eu falo isso. Deus quer que se encerre um tempo na sua vida de você contar testemunhos dos outros. Deus quer que você possa passar a contar os seus. Mas sabe, muitas vezes me choca que às vezes eu converso com pessoas passando por grandes lutas, mas não têm disposição de orar. Pessoas que passam por grandes problemas, mas não buscam o clamor da oração. E não se iluda, não vão desfrutar de vitórias. Porque a vitória vem pelo clamor, a vitória vem pela oração. Essa parábola aqui Jesus fala, olha, o dever de orar sempre, e nunca o quê? Esmorecer. O que é esmorecer? Desanimar. Desanimar. O que acontece com a maioria de nós? Você desanima quando? Quando vem um problema. Estou certo ou estou errado? Quando vem a luta. Quando vem a dificuldade. Quando vem um problema, você vai lá, pastor, parece que o inferno inteiro se levantou contra a minha vida, agora eu não sei o que eu faço, como é que faz? Quando o problema vem, você esmorece, você desanima. Mas sabia que tinha que ser o contrário? Porque se está vindo um problema, muda a ótica. Deus quer me dar vitória. Porque só tem vitória quem tem problema. Só tem conquista quem passa pela guerra. Não tem como você ser vitorioso se você não passar pela guerra. Claro, Jesus já venceu todas elas. Mas se eu estou tendo problema, Deus quer manifestar o milagre. Mas nós muitas vezes esmorecemos por causa do problema. A história começa Jesus falando sobre o objetivo da oração. O objetivo é uma oração contínua, é uma vida de oração. E que nós não devemos desanimar, que nós não devemos esmorecer. Mas aí o texto continua dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vindo ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não farás, Deus, justiça aos seus escolhidos, que ele clamam como? De dia e de noite. De dia e de noite. Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa, fala para a pessoa que está do seu lado, fala depressa. Agora olha aqui para mim. A rapidez aqui não é a sua rapidez. Não é o tempo seu. É o tempo dele. Nós falamos, né? Deus não atrasa. Deus chega na hora certa. Mas nós não aguentamos esperar. Mas às vezes Deus, você precisa esperar. Porque você não tem idade ainda para dirigir o carro que Deus quer te dar. É verdade. É seu. É seu. Um dia meu filho perguntou: papai, de quem que é esse carro? Eu falei: é seu. Ele falou: deixa eu dirigir. Eu falei: não pode. Você vai ter que esperar. É assim a nossa vida. Mas nós não temos paciência para isso. Então, a palavra do Senhor fala: digo-vos que depressa lhes fará justiça.
Mas aí ele faz um questionamento, uma pergunta aqui muito forte. Contudo, quanto vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Presta atenção. Qual que é a expressão de fé? É a oração. Quem crê, ora. Pastor, como que eu posso saber se eu creio, se eu tenho fé? Olha o tanto que você ora. Se você ora muito, você tem muita fé. Ah, pastor, não é bem assim, não. É sim, porque você crê, você ora. Porque você crê que Deus vai ouvir, vai abrir a porta, você vai pedir, vai receber, vai bater, a porta vai se abrir, vai procurar e vai achar, você ora. Então, uma das expressões da fé é a oração. E aí Jesus está falando o seguinte: será que quando eu voltar, eu vou encontrar pessoas que oram? Eu não me iludo com isso, irmãos. Eu creio, Jesus está às portas. Porque você já percebeu? Uma das coisas mais difíceis na minha vida e na sua vida é orar. É orar. Quantas as vezes eu estava orando, pessoas vinham: ô pastor, vamos ali comigo. Eu falei: irmão, não posso. O que o senhor está fazendo? Estou orando. Não, vamos lá, o senhor não está fazendo nada mesmo. Porque para o mundo orar é nada. Para o mundo orar é perder tempo. Para o mundo orar é nada. Mas nós precisamos ser aqueles que valorizam a oração, porque Deus valoriza. Porque Deus valoriza. Então aqui o Senhor, Ele conta uma parábola. Ele conta uma parábola. E é tão interessante, porque na verdade aqui nós vamos perceber que a primeira coisa que Ele fala é sobre o desânimo. Sobre o desânimo. Ou seja, quando às vezes você clama, mas parece que está demorando. Você está orando e está demorando. Irmãos, quantas vezes eu clamei, vários jejuns, não foi um, não foi dois, até hoje, coisas que eu tenho clamado e eu não vi ainda o agir de Deus, mas eu creio, vai acontecer, mas muitas vezes nós ficamos desanimados, às vezes você não recebe, você não obtém resposta. Foi no caso dessa mulher. Eu acredito que na verdade aqui essa mulher buscou outros meios, e não aconteceu, não obteve vitória. Mas aí Jesus começa falando do objetivo da oração, de orar sempre, mas orar sem esmorecer. E esse esmorecer aqui no original é ficar desanimado. E desânimo é algo que frustra você. Conta uma história que o diabo fez uma feira no inferno. E ele estava vendendo várias armas para atacar os crentes nessa feira. E aí tinha um diabo lá que era mais curioso, um demônio muito curioso. E ele percebeu que tinha uma fila de coisas que estava vendendo para atacar os crentes, os filhos de Deus. E tinha uma arma que estava meio fora, escondida ali. Ele chegou para o chefe mor e falou: olha, eu quero comprar uma dessas armas. E o diabo então falou: qual que você quer comprar? Ele falou: não quero nenhuma dessas não, eu quero aquela ali que está escondidinha ali. O diabo falou: não, essa eu não posso vender, não está à venda. Ele falou: mas como assim? Por que não está à venda? Porque essa é a arma mais poderosa que nós temos aqui no inferno. Poucos crentes resistem a elas. O diabo virou e falou: uau, é essa que eu quero. Ele falou: não está à venda. Ele falou: mas qual que é essa arma? O diabo falou: é o desânimo. Pode perceber isso. O que vence o crente muitas vezes? O desânimo. O desânimo. Você não vê a resposta, você não vê, parece que nada está acontecendo. E é por isso que o Senhor fala, nós devemos orar sempre, mas não ficar desanimados. Não ficar desanimado. Eu sou apaixonado no texto de Romanos capítulo 4, que fala sobre Abraão, que creu contra a esperança. O que é ali crer contra a esperança? Ele olhava no espelho, ele tinha 90 anos, você sabe, 90 anos não tem como. Uma pessoa que tem 90 anos não tem como ter filho. Ela tinha alguma esperança? Não. Mas ela creu contra a realidade que ela estava vendo. E é tão interessante porque a Bíblia fala que, Abraão esperando contra a esperança, creu para ser pai de muitas nações. E a palavra do Senhor fala que ele se fortalecia, como? Dando glória a Deus, glorificando a Deus. Pastor, como que eu vou vencer o desânimo, ainda que eu não estou vendo o milagre? Glorifica a Deus.
Exalta o nome daquele que nunca falhou, que é fiel mesmo quando nós somos infiéis para com Ele. O nosso Deus que tem pensamentos de paz a vosso respeito, para dar o fim que você deseja. O nosso Deus que quer cercar você todos os dias de bondade e misericórdia, para que você possa ser surpreendido pela graça dEle. Começa a glorificar a Deus. Então nós precisamos realmente não esmorecer, mas continuar clamando. E é tão interessante porque aqui nós vamos perceber que tem três pessoas nessa parábola que Jesus conta. Três pessoas que estão envolvidas nesse processo da oração, do clamor dessa mulher. Primeiro é o juiz. E eu quero comparar esse juiz aqui com Deus. Ainda que a Bíblia fala que ele seja um juiz iníquo. Ainda que a Bíblia fala que ele era um juiz que não temia a Deus e não temia homem nenhum. Mas eu acredito que Jesus aqui está querendo fazer uma contradição. Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma mentalidade errada a respeito de Deus. Por que muitas vezes nós não clamamos? Porque nós não conhecemos o Deus que servimos. Nós achamos que Deus é mau. Nós achamos que Deus não vai nos ouvir, que nós falhamos, que nós somos cheios de defeitos. E como que Deus vai abençoar alguém que tem defeito? Porque não conhecemos. Deus não te abençoa, não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez na cruz. E aí quando eu tenho clareza e revelação disso, quando eu tenho uma mentalidade correta em relação ao meu Deus, que não é apenas o meu Deus, mas é o meu Pai. E é por isso que o diabo, ele luta tanto para destruir o seu relacionamento com o seu pai. Você pode perceber, quem que abandona filho é pai. Quem que deixa filho, o lar é o pai. Quem que foge de casa é o pai. Por quê? Porque o diabo quer destruir a imagem de Deus para os seus filhos. Porque quando eu tive um relacionamento abusivo com meu pai natural, como que eu vou transferir esse relacionamento para Deus? Eu vou ter dificuldade. E esse é o problema, muitas vezes nós não clamamos, não oramos, porque nós temos uma mentalidade a respeito de Deus. Eu acredito que Cristo colocou esse juiz iníquo aqui para trazer uma contradição, para mostrar que essa é a imagem muitas vezes que nós temos em relação a Deus. Um Deus que é mau, um Deus que não abençoa a gente imperfeita. E aí se eu sei que Deus não abençoa a gente imperfeita, por que eu vou orar, já que eu peco todos os dias? Aí eu não oro, e aí porque eu não oro, eu não desfruto das bênçãos do Senhor. Mas tudo isso começa porque eu tenho uma mentalidade errada em relação a Deus. Então se eu quero ter uma vida de oração constante, se eu quero ser esse modelo como Jesus falou, de orar sempre e sem esmorecer, eu preciso ter uma visão correta a respeito de quem é o meu Deus. De quem é o meu Deus. O seu Deus é bom. O seu Deus não é mau. Não é mau. Às vezes falaram errado a respeito de Deus para você. Essa é a verdade. Às vezes você ouviu falar que Deus quer mandar pessoas para o inferno. Não, Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Deus quer povoar os céus. Deus não quer amaldiçoar o homem, pelo contrário, Deus quer abençoar o homem. Por isso que Cristo veio. Esse é o coração de Deus. Mas muitas vezes nós aprendemos errado. Muitas vezes nos ensinaram errado, e aí por causa dessa mentalidade errada eu não oro. Então aqui eu acredito que Jesus coloca esse juiz sendo iníquo, porque ele está querendo mostrar uma contradição. O seu Deus é bom, o seu juiz ele é reto, o seu juiz ele é perfeito, e ele vai julgar a sua causa com retidão, de acordo com a bondade dele. Quantos creem nisso? Diga amém. Mas eu acredito também que Jesus colocou sendo juiz, porque juiz é uma autoridade máxima. Você sabe, se você falar de qualquer jeito com o juiz, você pode sair preso. Você pode sair preso. Se você falta com respeito diante de um juiz, você pode ir preso, porque ele é uma autoridade. Ele é uma autoridade. Aqui esse juiz também aponta para Deus, porque Deus é a autoridade máxima. Com certeza essa mulher tentou resolver de outras maneiras, mas não funcionou. Então ela falou o quê? Eu vou buscar quem pode resolver. Eu vou buscar quem pode resolver. Sabe qual que é o problema? Quando a situação vem para você, quando a luta vem, quem que você procura? Você procura às vezes quem? Seu pai? Sua mãe? As redes sociais? Como é normal hoje você ver as pessoas desabafando na rede social, contando os problemas dela. Eu fico vendo, eu falo, que loucura, meu Deus do céu. Ah, hoje eu não estou bem.
Hoje eu estou mal. Quem vai te ajudar? Eu fico vendo aqui, eu falo, meu Deus do céu. Precisa avançar, por quê? Porque você está contando para quem não vai, para quem não, né? Para centenas de pessoas que vão ficar zombando de você, que não vão te ajudar. Conta para o juiz que ele vai julgar a sua causa. Tem luta que quem tem que saber é Deus. Tem problema que quem vai vencer é o Senhor. Então muitas vezes esse é o problema, aquela mulher ela procurou na pessoa certa. Muitas vezes nós procuramos no lugar errado. Muitas vezes nós procuramos nas pessoas erradas. Para de abrir a sua vida como se fosse uma revista em quadrinhos. Conta a sua história para Deus. Porque para Deus você não está contando em vão. Ele vai responder a sua oração. Ele vai fazer o milagre acontecer. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Aquela mulher procurou no juiz porque ele pode julgar a minha causa. Ele pode resolver. Ele pode resolver. Só Deus pode resolver o seu problema. Só Deus pode solucionar suas causas. Agora presta atenção, o problema é que nós achamos que eu só tenho que colocar diante de Deus as causas grandes. Não. Tudo que diz respeito a você é importante para Deus. Tudo. Pastor, Deus agora deve estar preocupado com as queimadas que está acontecendo no Brasil. Eu creio que também está. Mas quando um filho clama, não é assim que você faz? Então eu estava trabalhando, minha mulher trabalhando, ligou lá da escola dos meus meninos, semana passada. Você precisa vir aqui na escola agora. Eu falei, aconteceu um negócio, quebrou o dente, bateu a cabeça, quebrou a perna. Cheguei lá em 2 minutos. Fui de Uber, minha mulher chegou de carro, eu cheguei junto. Não, seu filho fez. Eu falei, não é possível, vocês me tirou para vir aqui resolver isso aqui. Por que vocês não falaram antes o problema que era? Mas por quê? Quando diz respeito ao seu filho, você para o que você estiver fazendo, para ver o que aconteceu. É assim ou não é? Por que você acha que com seu pai vai ser diferente? Aprenda a falar para ele. Aprenda a orar para ele. Porque você tem um pai que vai parar os céus e a terra em seu favor. Porque tem um filho que está clamando. Às vezes só ralou o joelho, é assim ou não é? A mãe está lá cozinhando, o menino grita lá, a mãe deixa as panelas pegar fogo, vai lá, o menino só esfolou o joelho. Mas o arroz já queimou. Por quê? Porque é seu filho. A Bíblia fala que nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Deus tem coisas boas para você. Deus, Ele quer te abençoar, mas eu preciso clamar, eu preciso orar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Segunda pessoa que nós podemos ver nesse texto é a viúva. É a viúva. Por que o Senhor, Ele colocou uma viúva? Por que Deus não colocou um viúvo? Por que Jesus não colocou um homem? Nada é por acaso. A viúva não tem a quem recorrer. A viúva não tem a quem pode ajudar. A viúva, ela tem que clamar para o Senhor. E também a viúva é feminina. Nós somos a parte feminina da história, nós somos a noiva. Por que Jesus não colocou um homem? Porque, você já percebeu, é só assim com você? Homem não pede ajuda. Homem pode estar andando de carro, sendo guiado pelo Waze. Né, Adonis? O Waze fala, vira para a direita, ele vira para a esquerda. E a mulher fala, meu bem, não é aqui não. Ele fala, é sim. E chega numa rua sem saída, ele pergunta, quem construiu? Tinha uma rua aqui. Homem é assim. Por isso que não tem um homem aqui, tem uma mulher. Porque mulher depende de alguém para ajudá-la. Mulher não tem dificuldade em clamar por socorro. Homem tem. Nós precisamos ser essa viúva que não tem para quem recorrer, senão nosso Deus. Por isso que nós vamos orar, por isso que nós vamos clamar. Por quê, pastor? Porque tem um Deus que vai nos socorrer, tem um Deus que vai nos acudir, tem um Deus que vai estender a sua destra para nos tirar de uma posição de vergonha e nos colocar numa posição de glória. É por isso que tem essa viúva aqui, ela não tinha em quem recorrer.
não tinha em quem buscar ajuda, ela não tinha marido, talvez os filhos já fossem casados, estavam cuidando das suas famílias, mas ela precisou recorrer ao juiz. Nós precisamos ser esses, que vamos recorrer ao nosso juiz, e ele vai julgar a nossa causa, e não vai demorar não, a Bíblia fala que vai ser depressa, vai ser rápido. Mas por quê, pastor? Porque nós estamos clamando. A Bíblia fala que a viúva clamou quando? De dia e de noite. Pastor, o que significa clamar de dia e de noite? É você orar até ver o milagre acontecer. É você orar e só parar depois que ver o agir de Deus. É você parar só quando você vê o menino nascer. O milagre aconteceu. A glória de Deus se manifestou. Aí sim, é por isso que ela clamou de dia e de noite. Agora a Bíblia fala que ele estava importunando. Se eu te dizer algo, eu não lembro o versículo agora, mas tem um versículo em Salmo que a Bíblia diz que Deus se esconde. Por que Deus se esconde? Deus não se esconde, não é para não ser encontrado. Já viu aquela brincadeira de pai e filho? O filho é pequenininho e o pai vai e esconde atrás da porta. Por que o pai esconde atrás da porta? Porque ele tem certeza que o filho vai achar. Muitas vezes Deus se esconde de você. Por quê? Porque ele quer ser encontrado, porque ele quer ser achado, porque ele quer ser encontrado, ele quer que você o encontre, que você o busque. Como que eu vou buscar ao Senhor? Vou buscar na oração, vou importunar na oração. Foi isso que fez o juiz responder o clamor. Foi isso que fez o juiz responder o clamor. Ele respondeu por quê? Porque estava sendo importunado. Importunado. Nós precisamos ser essa viúva que vai clamar até ver a situação mudar. Ah, pastor, eu não estou feliz com o que está acontecendo na minha família, eu não estou feliz com o que está acontecendo no meu casamento, eu não estou feliz da maneira que os meus filhos estão vivendo, eu não estou feliz, pastor, da maneira com que os meus pais estão vivendo. Ore até que a circunstância mude. Ore até que Deus entre na situação e te dê vitória. E te dê vitória. Isso é orar dia e noite, é não esmorecer, é orar sempre. Mas tem o terceiro aspecto, que é o nosso adversário. Aquela mulher, ela procurou o juiz porque tinha um adversário. Tinha uma causa contra o adversário. Por que nós oramos? Porque tem um adversário que nós precisamos desfrutar de vitória, manifestar vitória. O adversário é o diabo. Tem um adversário que se opõe contra você. Tem um adversário que se opõe. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque nós temos um adversário que anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Tem um adversário. É tão interessante porque tem pessoas que falam, pastor, mas se eu me posicionar, o diabo não vai me vir com retaliação, não? O que você acha que ele está fazendo todos os dias? O diabo, ele vem retalhando você tem tanto tempo. Mas em todas as coisas, você já é mais que vencedor, por meio daquele que te amou. A Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo, acima de todo principado e potestade. Então você precisa entender, você tem um adversário, mas esse adversário já foi colocado debaixo dos seus pés. Pastor, mas eu não estou vendo ainda a libertação da minha família. Pastor, eu não estou vendo a libertação na minha vida em algumas áreas. Por quê? A Bíblia fala que Jesus estava descendo, e quando Jesus desceu, os discípulos estavam orando com o endemoniado, um jovem possesso. E eles oravam, o demônio não saía. E aí Jesus orou, o demônio foi embora. E aí os discípulos perguntaram, Jesus, por que nós oramos e nada aconteceu? Nós não tivemos êxito, o diabo não foi embora. O que Jesus respondeu? Tem demônios que só saem por meio de quê? Jejum e oração. Foi Jesus que falou. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Tem demônios que vão soltar o seu casamento só depois de oração e jejum. Tem demônios que vão soltar suas finanças só depois de oração e jejum. Não sou eu que estou falando, não é a palavra. Por isso que nós precisamos nos posicionar.
Porque nós estamos numa batalha, a batalha já foi vencida, mas eu preciso me apropriar disso em oração. Eu preciso me apropriar disso em clamor. Por quê? Porque o diabo, não tenha dúvida, irmãos, o diabo ele quer prender você, o diabo ele quer prender o seu casamento, ele quer prender. Quando eu falo diabo, entenda, não estou falando que você está possesso, não. Não estou falando, pastor, então tem uma brecha. Não, não é isso não, é que você tem um adversário. Você acha que o diabo não quer resistir às bênçãos de Deus sobre a sua vida? A Bíblia fala que quando Daniel orou, Deus ouviu no primeiro dia. Mas quando que ele foi receber vitória? Depois de certo tempo. Por que foi depois de certo tempo? Não foi imediatamente. Porque teve luta nas regiões celestiais. O diabo estava resistindo à resposta de Deus, resistindo à bênção de Deus na vida de Daniel. Nós não percebemos, mas nesse exato momento está sendo travada uma batalha nos céus. Porque o diabo quer resistir à bênção de Deus sobre a sua vida, quer resistir o favor de Deus. Por isso nós precisamos nos posicionar, por isso nós precisamos orar, por isso nós precisamos jejuar. Por quê? Porque tem milagres para ser liberados, tem milagres para acontecer, mas eles só vão acontecer depois da oração. Eles só vão acontecer depois que eu me posicionar diante de Deus. O problema é que tem muita coisa que você acha que é normal. Não, pastor, todo mundo passa. Não, presta atenção. Tudo que está resistindo à sua bênção não é Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus é quem quer te abençoar. Pastor, mas por que a bênção não chegou? Porque o diabo está resistindo. Você precisa comandar, vai sair, eu vou desfrutar. Deus tem o melhor para mim e eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou viver o melhor de Deus, eu vou me posicionar, como? Clamando, ordenando, na posição que eu estou, assentado com Cristo, acima de todo principado e potestade. Eu vou começar a ordenar, eu vou começar a comandar. Você não está satisfeito com coisas que estão acontecendo na sua vida? Ore. Você não está satisfeito com a situação sua financeira? Ora. Você não está satisfeito com a sua saúde? Ora. Eu não estou satisfeito. Ore, meus irmãos, tudo, presta atenção. Deus escolheu mover na terra através da oração. Deus escolheu mover na terra por meio da oração. Mas nós somos displicentes com isso. Nós precisamos ser aqueles que vamos ser como essa viúva. Ela clamou de dia e de noite. Isso fala de ser constante, de não parar, de não retroceder, de orar até que você veja o milagre. Eu já ouvi pastores dizendo que você precisa orar só uma vez. E pastores que pregam a graça. Não, você precisa orar só uma vez, porque se orar mais de uma vez é falta de fé. A Bíblia fala que Jesus orou 3. Se Jesus, que é Jesus, orou 3, quantas que eu tenho que orar? Agora, claro, 3 na Bíblia significa algo, 3 significa algo completo. Então Jesus orou de uma maneira completa, até ter certeza. Nós também precisamos ser esse. Nós vamos orar de uma maneira completa, até que o milagre aconteça. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Fica em pé onde você está nessa hora. E aí, por final, a Bíblia diz: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus encerra a parábola. Jesus encerra a parábola dizendo o quê? A oração está acabando. A fé está acabando. Será que quando eu voltar, vai haver fé na terra? Como assim, pastor? Jesus está dizendo o quê? Será que em pleno século 21, haverá viúvas clamando de dia e de noite para aquele que é o reto juiz? E esse reto juiz quer socorrer, esse reto juiz quer fazer as coisas depressa. Pastor, mas se Deus quer fazer as coisas depressa, por que não faz? Porque nós não oramos. Hoje essa pregação aqui foi para apenas te ensinar sobre uma das coisas mais importantes na sua vida, que às vezes você não tem desfrutado o melhor de Deus. Não é falta de favor, é falta de oração. Tem favor sobre a sua vida, tem graça sobre a sua vida, e por causa disso eu oro. Sabe, irmãos, nós precisamos ser um povo que ora.
E ora para tudo, para tudo. Você que é jovem, quer casar, ore. Porque casamento é uma das decisões mais importantes da sua vida. Vai prestar vestibular, ore para saber qual curso Deus quer que você preste. Vai abrir uma empresa, ore. Vai pegar um negócio, ore. Vai mudar de emprego, ore. Mas nós não oramos, nós às vezes somos naturais. Às vezes nós mudamos de emprego por propostas de dinheiro. Ah, pastor, eu ia ganhar X a mais, como é que eu não mudei? Pois é, o problema é que eu só vejo hoje. Se daqui 2 meses a empresa quebra e você vai na rua, você fala que é Deus. Por que Deus permitiu isso na minha vida? Não, Deus não permitiu, eu nem perguntei Ele. Eu nem pedi a opinião dEle, aí eu jogo a culpa em Deus, por coisas erradas que eu vivi, que eu fiz, mas eu não busquei orientação nele. Deus quer cuidar de você. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Deus não é como eu e você não. Já percebeu que nós somos assim? Você está conversando com alguém, você emite opinião sem a pessoa te pedir. Eu às vezes sou assim. Estou conversando, na hora que eu vi, eu já dei a receita para a pessoa, mas ela nem perguntou. Aí minha mulher fala, por que você falou? Graças a Deus eu tenho uma mulher. Eu falei, é verdade, né? Nós somos assim, Deus não. Deus espera você chegar diante dEle. Deus espera você pedir para Ele. Mas sabe o que acontece quando você pede? Ele entra em cena. Quando você pede, Ele entra na causa. E a causa que o seu juiz entra, essa causa não vai ser perdida. Aprenda a orar. Aprenda a clamar. Aprenda a buscar. Nós vamos começar um jejum de 21 dias. Decida orar como você nunca orou. Decida buscar de Deus como você nunca buscou. Porque você vai experimentar os milagres que você nunca experimentou.